Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de uma questão aqui muito interessante, né? A questão que fala da roda gigante, né? Mais uma questão, já tem uma no meu canal, mas essa aqui é uma adaptação de outra que eu vi de um livro, né? Ele já tem um desenho de uma representação de uma roda gigante, do passeio de uma roda gigante. Fiz algumas observações, alguns questionamentos e aqui está a função que representa essa roda gigante. Então essa função aqui já tem uma representatividade aqui do lado. E eu quero mostrar para vocês algo interessante. Se você olhar para esse desenho, você já tem algumas medidas, né? O centro da roda gigante até o solo, você tem 10 metros e do centro para a parte superior aqui da roda gigante, você tem 9 metros. Então, o raio da roda gigante, digamos assim. Então, obviamente, a gente tem várias respostas já pelo desenho. Mas eu vou explicar a vocês como seria essas respostas pela função, né? E vamos considerar a atenção aqui como sendo o início do percurso, né? Na verdade, a questão já tem essa prévia consideração, né? Ou seja, foi feita uma espécie de estudo em cima desse ponto aqui, né, dessa cadeira aqui. Então essa cadeira é considerada o início. Então, com base no desenho, você consegue várias respostas, né? Só que eu quero explicar para vocês que como que a gente vai fazer isso não tendo o desenho, por exemplo. Ou seja, pelo desenho, o início do percurso, a altura da pessoa no início do trajeto, que é nesse ponto aqui, é 10 metros, claramente. Em 30 segundos, vamos fazer o cálculo. Qual seria a altura mínima dessa roda gigante? A altura mínima é aqui embaixo, ó. Obviamente, 10 tira 9, que é o raio, 1 metro. Né? Então, aqui é o ponto de altura mínima. Se tudo é 10 e esse pedaço aqui é 8, é 9, então 10 menos 9, 1. E qual seria a altura máxima? Obviamente, 10 com 9. A altura máxima seria nesse local aqui, certo? Que seria exatamente 19 metros, certo? E aqui uma outra pergunta mais complicada um pouco seria: se o passeio dura 16 minutos, quantas voltas são dadas, né? Vamos ver todas essas perguntas através da própria função. Beleza? Então, bora lá. Primeira questão, vou chamar ela de letra A. Qual é a altura no início do trajeto? Toda vez que a gente trabalha início, é só a gente chamar o t de 0 e aplicar na nossa função. Então, aplicando na nossa função, pega na nossa função, substitui o t por 0. Então, vai dar 10 mais 9 seno, e aqui ó, vai ser 0 vezes π sobre 60. O zero vai zerar tudo, beleza? E assim a gente tem esse cálculo. Já fiz uma videoaula que vai seguir na descrição desse vídeo, que eu explico o cálculo de senos e cossenos de vários valores, inclusive esse cara que é um cara muito cobrado, 0, e seno de 0 é 0, beleza? Então aqui 9 vezes 0, multiplicação primeiro. Então, a resposta é 10, ou seja, no início do passeio, de fato, a pessoa já estará localizada a 10 metros, como a gente tinha confirmado pelo desenho. Então, letra A, feita. Letra B, né? O que a gente faz na letra B? A letra B pergunta a 30 segundos, né? Em 30 segundos, qual será a altura? Basta substituir no lugar do tempo 30, né? 10 mais 9 seno, aí você vai ter que π 30 sobre 60. Simplifico aqui, corto 0, vai dar 3π sobre 60. Obviamente, 3π sobre 6, perdão. Posso simplificar o 3 pelo 6, vai dar π sobre 2. E π sobre 2 é 90 graus. No meu vídeo, que eu explico senos e cossenos de vários valores muito cobrados, inclusive o 90 graus é um deles, e eu explico qual é o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é exatamente 1. Então, 10 mais 9 vezes 1. Seno de 90 graus é exatamente 1. Multiplicação primeiro, 9 vezes 1 é 9. Então, a resposta aqui, 19. Ou seja, passados
30 segundos, a altura vai ser de 19 metros, beleza? Então, ó, daqui do início vai chegar até aqui 19 metros. Isso aqui demora 30 segundos para acontecer, beleza? Beleza. Agora a gente chega em dois aspectos aqui, nesse aqui é a letra B. A letra C e a letra D pedem alturas extremas, a mínima e a máxima. Para isso, eu vou fazer numa página em branco aqui, vou copiar, vem comigo, e é muito simples o que eu vou explicar para vocês, hein? Muito simples. Como que eu faço, Humberto, para descobrir a altura máxima e a mínima de alguma função trigonométrica? Então, é o que a gente chama de extremos, né? Nesse caso, função trigonométrica seno. Muito simples. Você vai pegar toda a parcela do seno, ora você vai substituir por menos 1, ora você vai substituir por mais 1, que são os extremos da função trigonométrica seno. Basicamente, são só esses dois cálculos que você vai fazer, certo? Ou seja, uma altura extrema, digamos assim, A, ou sei lá, extrema 1, vai ser 10 mais 9, substitui toda a parcela do seno, tudo, desconsidera de fato tudo isso, né? E substitui por menos 1. E aí você vai pegar, ó, vai fazer exatamente a mesma coisa, só que aí você vai ter aqui a extrema 2, né? E a extrema 2 vai ser substituída por mais 1, né? E aí você vai ter 10 menos 9, mais com menos dá menos, que dá 1, a altura mínima, né? Obviamente é o valor menor isso daqui, certo? E aqui você vai ter 10 mais 9, porque mais com mais dá mais. Então aqui você vai ter 19 metros, obviamente, o máximo. Você vai comparar as duas e vai descobrir qual que é mínima e qual que é máxima. Beleza? A última questão, né? Letra E. Se o passeio dura 16 minutos, quantas voltas são dadas? Essa questão considero eu a mais perigosa. Página em branco aqui. Então, total do passeio. Em tempo, é claro. Total do passeio, 16 minutos. Certo? Como o tempo está graduado em segundos, tempo está em segundos, a gente vai converter isso em segundos. 16 minutos, em segundos, você vai multiplicar 16 por 60. Beleza? E a gente vai ter exatamente 960 segundos. O passeio dura no total 960 segundos. E aí, o que eu quero explicar para vocês? Quando a gente fala o tempo do passeio, né, já pegando a própria função e colocando lá na página em branco aqui, essa aqui é a nossa função, o que vocês têm que entender? Quando a gente está envolvendo essa questão do total do passeio, a gente tem que se atentar a uma coisa muito importante. Qual é o período? Qual é o período dessa função? E aí você fica se perguntando, por que, Humberto, que eu preciso saber o período? Porque o período, basicamente, vai ser o tempo para dar uma volta completa, certo? Então, o período nada mais é, nesse caso da roda gigante, o tempo para dar uma volta completa. Então, se eu tenho tempo para dar uma volta completa, obviamente eu vou saber quantas voltas vai dar, certo? Que a pergunta é justamente essa, né? A pergunta, voltando na pergunta, ó, se o passeio dura 16 minutos, quantas voltas são dadas? Quando falou de volta, falou de período, tá? Então, eu gosto muito dessa associação. E como calculo o período? De forma muito simples, galera. Um macetinho aqui. Período é igual a sempre 2π. 2π se refere a 360 graus. Dividido pelo fator que está junto com o t. Tá? No caso, na nossa função, é o t, que é a incógnita do tempo. Geralmente pode ter uma função que pode ser o x, né? Mas é o valor horizontal aqui que a gente costuma colocar no gráfico, o valor horizontal. Então, o t nosso está aqui. Qual é a parcela que está junto com ele?
π/60. Então, é π sobre 60. Essa é a parcela que a gente coloca aqui no denominador. Sempre isso daqui a gente chama, por exemplo, o coeficiente de t, né? Pode ser o fator de t, né? E aí você vai fazer esse cálculo aqui simplificadamente. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, cortou, deu 120 segundos. Então, o período é 120 segundos, mas o que é período? É o tempo para dar uma volta. Então, você vai botar o raciocínio lógico na frente e vai descobrir total de voltas. Qual é o total de voltas? É simples. Tempo total 960 segundos. Tempo de uma volta 120 segundos. E aí, dividindo isso um pelo outro, dá exatamente 8 voltas. Então, a minha roda gigante, o meu passeio da minha roda gigante aí, leva exatamente 8 voltas. Ela completa exatamente 8 voltas. E assim a gente termina essa super questão aqui de função trigonométrica. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto. Confere aí na descrição do vídeo 2 vídeos importantes. O vídeo que eu falei sobre senos e cossenos, né? E também uma outra questão de roda gigante. Na verdade, eu vou postar 2 aí bem interessantes. Uma semelhante a essa, que eu tirei do livro do IESE, e uma do Enem. Beleza? Bons estudos, tamo junto. É nóis, falou, valeu.